A gente está sendo muito questionado de um assunto que ainda, na prática, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar, que é a questão dessa faixa, em partes exclusiva, outras preferenciais, para a questão do ônibus, do coletivo, que a gente entende que é importante. Acho que as ideias, elas precisam ser trabalhadas e a gente tem sempre que apostar que isso vai dar certo. Porém, o que nos deixa preocupado é que muitas vezes, Juarez, não adianta você fazer uma coisa se você não tiver vontade, se você não tiver inteirado nas coisas, porque não vai dar certo. Já dá errado só pela boa vontade. Eu vou mostrar um vídeo aqui, e aqui eu quero, antes de mostrar o vídeo, eu quero deixar bem claro. O problema aconteceu. Se a Bandeirantes, ela fez essa intervenção, e eu entendo que todas as vezes que ela vai mexer na energia elétrica, que ela vai, vamos dizer, desenergizar a linha, ela é obrigada a comunicar todos aqueles que serão afetados num prazo de 30 dias que antecede esse serviço. Pelo menos assim acontece lá onde eu moro. Eu sempre recebo a cartinha, olha, haverá interrupção de energia por um período de meia hora, 1 hora, na data tal. Então a gente fica preparado. Nesse caso, o que se percebeu é que se houve essa informação, a secretaria responsável, no caso da mobilidade urbana, não teve conhecimento. E se não teve conhecimento, precisamos saber por quê. E se teve conhecimento, por que não atuou? Olha só a confusão que aconteceu essa semana. Pode colocar o vídeo, por favor? Senador Joaquim Miguel, com Miguel Leite do Amparo, cruzamento ali, olha lá, sem semáforo, Luiz Flávio. Aí eu pergunto para você, cadê o agente de trânsito? Olha a confusão ali. Isso foi um pouquinho que o meu pessoal passou e viu. A Bandeirantes está ali fazendo o serviço. Até aí tudo bem. Estamos aqui questionando. Mas houve falha. Se foi falha da IDP, a prefeitura tem que cobrar deles, porque eles têm obrigação. Eles tiraram a energia ali e, obviamente, cria ali uma situação de conflito. Então, é o que eu falo, não adianta você ter boas ideias, você vir com inovações, se a estrutura não estiver preparada para poder dar conta do recado. Aliás, isso acontece muito aqui na cidade, em alguns horários de pico, eu tenho sempre criticado isso aqui, que a gente não vê a ação, né, dos agentes, e eu sei também que não é culpa deles, eles reclamam para mim que tem pouca gente, que muitas vezes não são designados, mas aí é questão da estrutura. Então a gente tem que fazer essa cobrança, né, Fernando? Porque não adianta você trazer ideias, faixas, semáforos, se a equipe não funcionar. Então fica aqui essa cobrança, Paulinho, mais essa cobrança aqui para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Hoje a gente fez homenagem aqui aos professores, e o Luiz Flávio colocou uma questão que eu acho que para nós ela tem um peso muito grande, que é a questão de fato que nas campanhas políticas, né, na época de eleição, alguns temas são elencados e a educação é um que nunca fica de fora. É o tema mais assim apresentável, né? Todo candidato ele fala de boca cheia que a prioridade dele é a educação, porque nós sabemos da importância que é a educação para qualquer povo que queira ser civilizado. O Brasil, infelizmente, nós temos andado muito para trás, né? Nós temos sido um caranguejo, né, Juarez? Eu gosto de fazer os trocadilhos. Quando não anda de lado, anda para trás. Então, essa semana, a hora que estavam falando das homenagens, eu até pensei em falar, mas assim me veio à mente, né, de um saudosismo, no tempo que de fato havia um respeito muito grande pelos professores. Até alguém aqui, não sei se foi o Rodrigo, falou que aí da gente levantar a voz, encarar um professor, né? Além de passar vergonha na escola, quando chegava em casa ainda apanhava dos pais, porque os pais, na nossa época, entendiam que desrespeitar um professor era uma ofensa grave. Então, como dizia, eu apanhava na escola e apanhava em casa. Hoje as coisas mudaram, mas daí, cabe a nós, hoje eu sou pai, e sempre me preocupei com isso junto com a minha esposa, que também é professora, sabe, Lucimar, todas as vezes que meus filhos chegavam em casa reclamando do professor, não tinha tolerância não.
De jeito nenhum. Nós nunca fomos na escola reclamar de um professor. A gente puxava a orelha, deixava de castigo, porque independente do que o professor faz, e aí ele pode cometer erros, e a gente sabe disso, mas era muito importante que dentro de casa a gente dissesse para os nossos filhos que o respeito ao professor é uma coisa que não tem como a gente mudar essa relação. E com isso, o que a gente percebe é que a gente vê aí, inclusive na televisão, muitos casos de pais que tomam as dores dos filhos, vão lá e agridem o professor. Que exemplo, Fernando? Que exemplo que a gente dá para um filho? O que a gente vai esperar dessas crianças? Quer dizer, se o professor perde a moral, acabou. Porque a gente vem aqui, faz homenagem, fala que é importante, Luiz Flávio, o professor, Dario? Mas o que a gente faz? Você vai lá, agride o professor, ofende o professor, e você dá moral para o seu filho, e muitas vezes você nem sabe se ele está certo ou errado. É uma questão difícil de se resolver, mas acho que a gente tem que ter essa consciência, que muitas vezes é melhor a gente entender melhor esse processo e, de fato, valorizar o professor da forma que é. Aliás, para não dizer que não falei das flores, nós temos um ministro da Educação. Perdão. Se me permite um pedaço, como o senhor estava falando, e a fala do Dr. Rodrigo dizer que muitas vezes hoje os professores são agredidos na sala de aula, mas se a gente recapitular, o PSDB, 20 anos aqui no Estado, foi um dos governos que mais agrediu a classe de professor no nosso Estado, com baixo salário, com agressão, enquanto os professores queriam lutar. Então... Aliás, Paulinho, você até me dá uma oportunidade, de dizer que eu estava só terminando a questão aqui do ministro, que tem um nome difícil de falar, Abraham Weintraub, é difícil falar o nome dele aqui, como a Sônia estava falando. Esse cara é um boçal, é a cara do governo mesmo, governo federal. E ele até esse dia atrás estava ofendendo os professores, dizendo que professores de algumas faculdades, umas universidades, ganhavam 10, 15 mil reais, como se isso fosse... O cara não sabe o que esse pessoal gastou de tempo, de recursos para poder chegar onde chegaram. Então, quando você tem um ministro da Educação que critica que o professor ganha muito, você sabe que tipo de governo que é esse que a gente tem. E aí, Paulinho, pegando o gancho agora, o PSDB, aliás, eu queria entender qual é o preconceito que o PSDB tem com aposentados. Porque, há um tempo atrás, o senhor Fernando Henrique Cardoso chamou os aposentados de vagabundos. E agora a gente viu um episódio aqui do lado da nossa cidade, aqui em Taubaté, o nosso governador, nosso, porque eu moro no estado de São Paulo, então ele é meu governador também, agredindo um grupo de pessoas, que aí não vou entrar no mérito se eles estavam certos ou errados, mas chamando aquele grupo de aposentados. Pô, para aí, o que esse pessoal do PSDB tem contra aposentados? Não é possível que é algum trauma, algum preconceito? Eu confesso a Ias que, de fato, quando o Paulinho coloca essa questão, a gente sabe muito bem como a educação caminhou no estado de São Paulo, assim como a questão da segurança, que agora o João Dória resolveu gastar uma grana para fazer propaganda, como se a questão da segurança em São Paulo tivesse melhorado. Mas é o modo do PSDB governar. Aliás, também falando em educação, o meu amigo PC, Paulo César Teodoro, estava aqui, ele foi embora. Ele fez uma reclamação muito interessante. Ele faz o curso de panificação aqui no Educa Mais, Lamartine, e disse que semana passada, como hoje, chegou lá e não tinha gás. Valmir, como é que vai assar pão sem gás, Valmir? Não tem jeito, Perde todo o serviço. Então, gente, vamos aí, faltar gás num curso de panificação. Fernando, acho que a educação não está tão boa assim, não. Bom, mas por fim, eu sempre falo aqui da questão dos partidos, Paulinho, e hoje, para mim, está muito mais forte e mais claro a questão que os partidos viraram, na verdade, álibi para aqueles corruptos, para aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, porque é mais fácil colocar a culpa no partido do que propriamente nas pessoas que cometem os delitos, Isso aconteceu com o PT, e isso pegou demais no PT, Umas pessoas fizeram um monte de besteira, vários partidos roubaram, mas a culpa é do PT. O PT é o partido que rouba no Brasil. No PSDB, essa mancha não pega, pode reparar. Nem o Aécio, com todos aqueles escândalos lá, não pega. E agora, um partido que até ontem era um partido desse tamanhinho, que é o PSL, que de social e liberal também não tem nada, quando acontece isso, os pessoal meteram a mão, fizeram o caixa 2, fizeram tudo aquilo lá, a culpa é de quem? A culpa é do partido.
Bom, mas peraí, o partido é uma instituição, né? Então, minha gente, é aquilo que eu falo para vocês. Não tem partido bom, Valmir, e não tem partido ruim. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Pode falar, eu dou a palavra para você, estou terminando também. Que eu me entendo, o partido é para sair candidato. Aí depois se elege, que manda é o homem. Então, o que você está falando é verdade. Tem que culpar o partido. É que o cara não quer responder o que ele... não quer assumir o que ele faz. Mas essa história do PSL ainda vai dar muito pano para manga aí, né? Lá na frente vocês vão entender o que é que está acontecendo. Só meus contatos, Chico, por favor. Está aí nosso contato, nosso gabinete 3, nosso telefone é 3955-2205. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.